Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e eu trago aqui uma receita ótima para este tempo de verão. Bolas de Berlim. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 600 gramas de farinha de trigo sem fermento tipo 55, 4 ovos inteiros, 100 gramas de manteiga amolecida, uma pitada de sal, 10 gramas de fermento seco de padeiro, 100 gramas de açúcar e 150 ml de leite morno. Vamos começar a nossa receita por dissolver o fermento seco de padeiro no leite morno, apenas morno. Eu vou usar 10 gramas de fermento seco de padeiro. Se pretenderem usar fermento fresco, podem usar 30 gramas. Colocamos o fermento no leite e vamos misturar bem até ficar dissolvido. Reservamos na nossa taça da batedeira. Eu vou usar a batedeira elétrica, se pretenderem fazer à mão também o podem fazer. Colocamos a farinha, o fermento dissolvido no leite, podemos envolver só assim um pouquinho com a colher. E agora sim adicionamos os ovos, a pitada do sal fino, a manteiga. Eu vou adicionar todos os ingredientes. E, se necessário, depois vou usar mais um pouco de farinha se a massa não estiver com a consistência certa. Adicionamos o açúcar e agora colocamos o gancho de amassar massa. Estando já pronto a amassar, vamos ligar a nossa máquina. Eu já deixei amassar mais ou menos 4 minutos. E noto que a minha massa está um pouco líquida, tem que ficar mais durinha. Vou adicionar mais 50 gramas de farinha. Isto pode acontecer porque o tamanho dos ovos nunca é igual e então poderá ser sempre necessário adicionarmos um pouco mais de farinha para que ela fique na consistência certa. E agora vamos de novo amassar. Aqui está, eu deixei mais 5 minutos a amassar. E vou agora retirar da batedeira, que eu penso que a massa está praticamente boa. Eu vou retirar e vou colocar em cima da tábua. Colocamos um pouquinho de farinha na tábua. Retiramos a massa. Eu ao todo, então, na minha massa coloquei 650 gramas de farinha. Isto também vai depender da vossa, conforme o tamanho dos ovos. É como eu disse, bom, podem ir colocando a farinha aos poucos. Colocamos mais um pouquinho de farinha, igual podemos amassar aqui mais um pouco, para ver a consistência da massa. Como podem ver, já está boa, nem é preciso amassar muito, era mais só para ver a consistência. Como podem ver, já está assim, com uma consistência ótima. Vamos colocar agora numa taça para ir a levedar. Isto é opcional, eu gosto de pulverizar um pouquinho com óleo a taça. Colocamos a nossa massa. Agora pulverizamos só um pouquinho por cima, para depois, quando ela crescer, não colar à película aderente. Eu gosto de colocar assim um pouquinho de película aderente, mas também podem colocar numa taça normal, colocar um paninho e uma mantinha quente, conforme o sítio onde a forem colocar a vossa massa a levedar. Eu, no meu caso, vou colocar num sítio onde está bastante quente, não vou colocar mais nada por cima e vou deixar levedar até ela dobrar de volume. Aqui está a minha massa, como podem ver já dobrou de volume, até aqui a película aderente já está levantada. Vamos agora moldar as nossas bolas. Podemos polvilhar a nossa tábua com alguma farinha, retiramos a massa para a tábua. Como podem ver, assim com a gordura é mais fácil de retirar da taça. Está uma massa bem volumosa e bem fofinha. Eu vou formar agora um rolo para ser mais fácil de cortar. Esta massa está maravilhosa.
nem se pega à nossa tábua. Está mesmo fofinha e bem moldável. Vou cortar mais ou menos 60 gramas. Podemos até pesar. Eu vou aqui ver quanto é que tem. Tem um pouquinho mais. Esta bolinha tem 75 gramas. Eu vou fazê-las mais ou menos todas com 75 gramas. Depois, no fim de estar cortada, vamos moldar assim. Podemos pegar sempre um pouquinho de farinha. Vamos assim, enrolando para baixo. Eu tenho aqui papel vegetal já cortado e vou colocar todas as minhas bolas em cima do papel vegetal. Vamos cortando então pequenos pedaços, até podemos ir cortando logo. Cortar primeiro toda a massa. Assim, a pesar, acabamos por conseguir moldar as bolas mais ou menos todas iguais. Já com toda a massa pesada, é hora agora de moldarmos. Vamos então moldar as bolinhas. Podemos ajudar assim com um pouquinho de farinha a enrolar para dentro e colocamos sobre o papel vegetal. Vamos fazer o mesmo processo até acabar toda a massa. Esta quantidade de massa dá para 16 bolas. Como podem ver, já as tenho todas moldadas. Eu até as vou colocar aqui num tabuleiro para depois colocar um paninho por cima e deixá-las voltar de novo a aumentar de volume. Deixamos mais ou menos outra vez, mais ou menos uns 20 a 30 minutos, ou então quando verem que elas já estão mais levedadas, já podemos levar a fritar. Colocamos um pano por cima e vamos agora de novo colocá-las num local bem quentinho para elas voltarem então a levedar. 250 ml de leite, 35 gramas de farinha maisena ou amido de milho, 65 gramas de açúcar, 2 gemas e 7 gramas de aroma de baunilha. Se preferirem, podem usar uma casca de limão para aromatizar. Começamos por colocar a farinha maisena num tacho, o açúcar. Se não tiverem farinha maisena, podem substituir por farinha de trigo sem fermento. Vamos agora mexer estes dois secos muito bem com uma vara de arames e vamos adicionando o leite aos poucos para não apanhar grumos. Envolvemos assim muito bem. Podemos adicionar também as gemas. Eu vou adicionar tudo em frio. Mexemos bem até ficar um creme bem homogéneo. Se preferirem, até podem adicionar logo as gemas ao açúcar e à farinha. Adicionamos o restante leite e o aroma da baunilha. E agora vamos ligar o nosso fogão e mexendo sempre vamos deixar engrossar. Como eu disse, se preferirem aromatizar com uma casquinha de limão, podem o fazer, em vez do aroma da baunilha. Eu aqui pessoalmente gosto mais do aroma da baunilha. Como podem ver, ele já está a espessar. Nós também não o podemos deixar espessar demasiado, porque depois dele arrefecer, ele acaba por ficar mais duro. Ele já está a ficar com uma consistência de pudim. Como podem ver, está assim. Se às vezes o vosso apanhar alguns grumos, podem sempre passar a vara de arames. Eu vou deixar só mais um pouquinho. Aqui está, eu vou desligar, porque já está ótimo, assim com uma consistência mesmo de pudim. Está com um cheirinho à baunilha, está mesmo maravilhoso, já provei. Está super gostoso. Vou desligar. E agora vamos colocar aqui numa tacinha. Podemos agora tapar com uma película aderente para não apanhar capa, apanhar aquela capa assim por cima. Vamos aqui aconchegar a película ao creme e vamos agora levar a arrefecer. Já com as minhas bolas, como podem ver, bem levedadas e com o creme já feito, está na hora de colocarmos a nossa frigideira com o óleo ao lume. Colocamos uma quantidade bem generosa de óleo
e levamos a aquecer. A temperatura não pode ser muito alta, porque senão depois as nossas bolas vão queimar muito de repente sem cozer por dentro, neste caso sem fritar. O óleo já verifiquei, ele já está quentinho, vamos adicionar as bolas. Como podem ver, já está assim a borbulhar, mas não demasiado, porque ele não pode estar muito quente. Se vocês tiverem um termómetro, tem que estar mais ou menos ali a 120, 150. Eu vou colocar aqui mais ou menos umas 4, de uma só vez. E vamos deixar agora fritar assim devagarinho. E podemos ir virando de vez em quando, para que elas fritem bem por dentro e não fiquem muito queimadas. Quando começar a apanhar a cor, já podemos ir virando. Quando já começarem a ficar douradinhas de ambos os lados, vamos retirando. Retiramos para um prato com papel absorvente. Quando já estiverem assim douradinhas, vamos retirar. Aqui está, como podem ver, algumas podem abrir assim um pouquinho, porque quando nós estamos a moldar, eu acabo por moldar a massa para dentro, mas depois devíamos rodar um pouquinho a nossa massa na tábua, que é para ela ficar mais lisinha, para depois não acontecer isto assim. Não é que abrisse muito, mas abriram um pouquinho, porque eu não rodei o suficiente. Mas acho que mesmo assim estão bem bonitas, estão super altas, bem fofinhas e estão bem levezinhas. Estão mesmo bonitas. Vamos virando de vez em quando para elas ficarem todas com uma cor uniforme. Eu na minha placa tenho na posição 5, que é mais ou menos a temperatura de entre 140 e 150 graus, e elas assim vão fritando devagarinho, que é para elas ficarem então bem fritinhas por dentro, não ficarem cruas. Depois de fritas, as nossas bolas devem ser passadas logo por açúcar. Eu tenho aqui umas 3 colheres de açúcar. Vamos polvilhar generosamente as nossas bolas. Eu só fiz metade do creme, porque eu só vou colocar creme em metade das bolas, outras vou deixá-las assim simples. Elas ficaram com muito pouca gordura e então o açúcar também não pega muito. Estão super sequinhas, como podem ver, esta está lindíssima, ficou com esta partezinha branca. Eu hoje fiz só o creme pasteleiro, mas podem nas rechear com creme à vossa escolha. Por exemplo, os meus filhos gostam muito delas recheadas com Nutella, até mesmo doce de morango, são as preferidas da minha filha. Como podem ver, já tenho aqui algumas polvilhadas com açúcar, mas o açúcar nem pegou muito porque estas bolas, esta minha massa, ficam super sequinha, fica mesmo maravilhosa. Até o açúcar não pega muito, claro que podem colocar açúcar em pó, que aí já vai ficar de outra forma, mas como podem ver, ele não pegou muito, é sinal que elas ficaram mesmo secas. Agora aqui as restantes, eu vou recheá-las com o creme de pasteleiro que eu tinha feito inicialmente, já está assim mais espesso. Vou retirar a película e vou recheá-las com um saco de pasteleiro. Aqui podem rechear apenas com uma colher, recheiam ao vosso gosto. Retiramos então a película, vou colocar o creme dentro do saco. O meu creme ainda não espessou demasiado. Eu também gosto dele mais assim, não também muito espesso, depois é mais difícil de nós colocarmos. Eu ainda vou rechear as minhas bolas de berlim ainda morninhas. Podem deixar arrefecer por completo. Agora vou cortá-las. A gente dá-lhe um pequeno corte, não na totalidade, com a ajuda de uma faca ou de uma tesoura de cozinha. Cortamos só assim por metade. Como podem ver, a massa está bem frita. Estão mesmo fofinhas. Ao tocarmos até a massa vai para baixo, porque está mesmo fofinha, está uma massa maravilhosa.
colocamos o creme é a quantidade ao vosso gosto. Aqui estão já as minhas bolas recheadas, eu só recheei assim algumas, como puderam ver, ainda me sobrou um pouquinho de creme, que dá para rechear mais uma ou duas destas. Este creme, como podem ver, eu não deixei espessar demasiado, mas vocês também deixam a vosso gosto. Ele está super macio, super brilhante, está super saboroso. Não deixem de experimentar esta receita, que vão ver que estas bolas de Berlim é a verdadeira bola de Berlim à portuguesa, que nós comemos em qualquer praia, fica maravilhoso. Estas aqui vou polvilhá-las um pouquinho com açúcar em pó. Aqui está então mais uma receita ótima para esta época. Espero então que tenham gostado deste meu novo vídeo. Subscrevam o canal, visitem as nossas redes sociais, partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares, deixem um like. Beijinhos, até à próxima!